Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos fazer uma nova entrevista com o juiz da primeira vara criminal de Lajeado, Dr. Rodrigo Bortoli. É uma satisfação muito grande o senhor estar aqui no nosso programa, até porque eu sou seu fã, tanto profissional como cidadão, mas especialmente por um evento que aconteceu já em 2014, quando nós tivemos aquela explosão de grandes crimes, e foi perceptível a atuação do Poder Judiciário e pontual a sua condução nesse combate ao crime. E nós estamos falando nos bastidores sobre assim, o que se aprendeu, o que se abstraiu e qual é o processo de conhecimento que nós tivemos frente a isso aí. E aí vem a minha pergunta para o telespectador. Primeiro, bem-vindo e vou direto à pergunta. Doutor, 2014, uma ascensão de crimes terríveis. O que se desprendeu de conhecimento frente a isso? E hoje, uma sensível redução. O que o senhor pode transmitir depois de um ano praticamente disso aí para a nova jadense e a comunidade? Bem, minha satisfação de retornar aqui ao programa. Eu tenho claro que 2014 foi uma situação anormal, né? Fora do ponto do movimento ordinário de criminalidade e de violência que Lajeado historicamente tem experimentado. Podemos pegar nesses últimos 5 anos, que é o período que eu estou aqui. E foi possível o retorno à normalidade, que foi o nosso padrão então em 2015 e é mais ou menos o padrão que se observa aqui nesse primeiro semestre de 2016. A minha avaliação do que aconteceu em 2014, diferentemente de algumas avaliações que a gente ouve, é de que aquela explosão de criminalidade de violência, porque foi uma criminalidade violenta o que mais assustou, né? Então nós saímos de um pouco mais de uma dezena de homicídios para mais de três dezenas de homicídios. Então isso é muito significativo, né? Então eu tenho uma avaliação de que nós não experimentamos isso única e exclusivamente a partir dos conflitos relacionados ao comércio e ao uso de entorpecentes. É óbvio que houve fatos que foram decorrentes a conflitos entre grupos envolvidos com o tráfico e também, talvez a maior parte, conflito entre usuários, devedores e comerciantes, né, traficantes de drogas. É óbvio que isso efetivamente houve. Esses dois fenômenos houve. E fenômenos então vinculados com a traficância de drogas ilícitas. Mas não foi só isso. Certamente não foi só isso. Talvez a metade ou um pouco menos da metade tenha este cenário. Mas nós tivemos também outros cenários. Por exemplo, o próprio cenário envolvendo situações amorosas, ou de cunho sexual, ou sexual afetivo, enfim, teve isso também. E os outros dois fenômenos, que tem aí sim um conteúdo mais sociológico, que o senhor aponta, e que para mim são aqueles que são mais preocupantes, porque são perenes, porque eles compõem a cultura da sociedade, que é essa questão da disseminação da arma de fogo aqui, e de arma de fogo, de munições, e a segunda, que é a questão da cultura de matar, né? Quando há uma proliferação desses fenômenos, é óbvio que isso vai vulgarizando. E quanto mais vulgariza-se, mais acredita-se que aquilo é, entre aspas, normal. É admissível, compõe o cotidiano. Então, isso efetivamente houve. E conseguiu, acho, a partir da resposta das estruturas de Estado, da Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário, essas respostas foram constrangendo isso, né? Permitindo então a retomada dos padrões de normalidade como se experimentou a partir de 2015. E é o que eu ponderava anteriormente, que isso não se alterou, que é essa disseminação da arma de fogo, do porte ilegal de arma aqui, e eu costumo dizer isso, tão fácil como comprar crack ou cocaína ou maconha, que é comprar arma de fogo ou munição. E isso não se alterou. Então isso é absolutamente influente e decisivo foi para aquela época, né, para aquela explosão de violência, e
para a perpetração de crimes que continuam acontecendo. Por exemplo, os crimes de roubo mediante porte de arma de fogo. Então, essas situações eu acredito e tenho claro que é muito influente e que continua presente. Doutor, e nesses mesmos dados que a gente tem em 2014, 2015, até o Jornal Informativo pontuou alguns índices, né, que eu até meio discordo, porque acredito que os índices de homicídio tenham reduzido bastante. Mas uma coisa que me chamou a atenção, até por presenciar júris e fazer júri com os colegas, a gente viu que tanto as vítimas quanto os réus, pessoas jovens. Isso é, na minha visão, digamos assim, de telespectador, de atuante secundário. O senhor, como condutor dos processos de investigação, pontuado até na primeira vara criminal, que chama o processo os homicídios e essas penas capitais, eu lhe faço uma pergunta. Essa impressão minha de que os jovens estão com essa cultura da violência, os jovens estão destemidos, os jovens como participantes de crimes potenciais, que vêm as drogas, que vêm aí os furtos, que vêm os roubos e que vêm a sequência de outros crimes. Isso é uma visão só minha ou o senhor também percebeu os jovens? Não, existe, indiscutivelmente existe uma precocidade, né? É muito precoce o envolvimento delitivo. Né? Isso não tem dúvida nenhuma. E no que diz respeito aos crimes mais graves, eu tenho uma visão de que decorre desse contato extremamente prematuro e que é um contato social de crianças e, sobretudo, daí de adolescentes, já com essa questão do porte ilegal de arma. A vulgarização do fato de usar arma de fogo, mesmo sabendo que ela é ilegal, isso a gente já percebe com meninos, e isso é um fenômeno masculino, é importante que você diga isso. Isso não é verificado na criminalidade feminina, isso é um aspecto da criminalidade masculina, mas que já se estabelece a partir da adolescência do menino, né? Então, é uma consequência desse fenômeno sociológico que é muito forte aqui e que provavelmente existe em vários outros locais. Mas aqui em Lajeado isso é muito, muito presente. E aí o que acontece? A partir do momento que tu tem o uso da arma de fogo, ele é viável para o crime patrimonial, o crime de roubo, mas como ele também é viável para o crime contra a vida, né? O atentado, seja ele consumado, seja ele tentado. Então, efetivamente, isso há. Mas isso é uma consequência. E tem um aspecto, Dr. Merria, que tem me chamado muitíssima atenção e às vezes eu tenho pontuado isso. O senhor conhece a minha prática, eu sou fiel ao que o CPP diz no que diz respeito à primeira parte do interrogatório, que é primeiro investigar a pessoa que está sendo, né, identificar, muito mais do que investigar, é identificar a pessoa que está sendo acusada para depois ingressar na questão do fato em si. E aqui é regra, doutor Merria. Aquela pergunta básica que eu começo fazendo. Estudou até que série? E aqui eu percebo isso, e isso se verifica tanto no réu com 18, 19, como até no réu com 26, 27 ou mais idade. Até a quinta, até a sexta. A regra é essa. Quando eu encontro um réu que estudou até a oitava ou que ingressou no ensino médio, absolutamente exceção. Então, isso é um fenômeno também que tem que ser observado, constatado e que merecia não só um estudo, mas uma intervenção pública, né? Porque aqui é regra. E se nós estamos tratando de pessoas com menos de 20 anos, são pessoas que nasceram após o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem um conjunto de instrumentais que deveriam funcionar para que ele continuasse na escola, pelo menos até a conclusão do ensino fundamental ou a conclusão do ensino médio, que é o que prescreve o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, certamente isso, esse precoce afastamento dos nossos jovens, e quando eu digo jovens, me refiro agora aos adolescentes e, eventualmente, até às crianças, da escola, sem dúvida remete-os para outras experiências. Claro. Experiências impróprias às suas condições de criança e adolescente, e uma delas do envolvimento criminoso. O senhor sabe que o senhor veio a dar a sequência do psiquiatra, Dr. Moreno,
que trabalha com adolescentes em grau máximo de intoxicação química, e ele disse mais ou menos o que o senhor disse, de uma outra ordem. Ele sustenta que a escola, os indivíduos que ingressam no sistema educacional, eles estão praticamente protegidos 90% de qualquer enlace criminoso dentro do estabelecimento. Que enquanto só acontece as dependências químicas severas quando o indivíduo sai do colégio, sai da escola. Ou seja, sustenta o que o senhor está dizendo na prática, o que ele diz na teorética, de que a escola ainda é um escudo protetor ao jovem. Mas sem dúvida, por quê? Porque ele é próprio aquele momento do desenvolvimento humano. É exatamente isso. E a razão é muito simples. Que naquela condição em que o ser, seja o ser criança, seja o ser adolescente, encontra-se, o apropriado para ele é isso. O inapropriado são as experiências que se estabelecem outras fora disso. E aí eu aprofundo essa análise e eu digo o seguinte: aquelas experiências outras que se estabelecem paralelamente à escola, elas podem se estabelecer, porque isso é próprio da dinâmica da vida e dos gostos e desgostos e proximidades de cada jovem, mas elas não comprometem. Elas podem até afetar, mas não comprometem. Agora, quando elas são só elas, e não tem o escudo, a expressão que o senhor usa, daquilo que é normal, que é estar na escola, estar sendo atendido afetivamente, materialmente, pela família ou pelo Estado, aí sim há o comprometimento. E esse é um fenômeno que aqui a gente observa. Observa, assim como eu observo, também observo que não há políticas públicas de enfrentamento disso. E aí, simplesmente, a situação vai se consolidando e continuando. E me parece que o senhor tem razão, e que vem dar um cadeado de situações que parece que daí o judiciário, o Ministério Público, a polícia tem que corrigir as distorções. Quando que eu entendo que realmente a educação deveria ser um direito básico e necessário para o combate ao crime. E eu não sou dessa teoria de que, tendo educação, a pessoa não comete crime, mas aí está comprovado. É óbvio, não é isso que eu estou dizendo também. Sim, mas eu vim de berço tendo esse propósito e já não é mais isso. Mas, doutor, mesmo, veja bem, o senhor já está há 5 anos aqui em Lajeado, um pouco mais de 5 anos, né? Nesses 5 anos que o senhor teve aqui, né? E reportando-se desde o primeiro ato que o senhor pegou um processo de natureza criminal, de pena capital, que são os homicídios tentados e os homicídios, até os dias de hoje, uma pergunta, a pergunta não seria direta, dizendo, Lajeado é uma cidade violenta, mas eu diria assim, Lajeado, existe muitos crimes capitais para Lajeado, por ser uma cidade rica, que eu entendo assim, de colonização europeia, de bem situada. É muito crime, doutor? Bem, eu acho que são análises assim que elas exigem alguns recortes, né? Sim. Primeiro, eu acho que sim. Acho que Lajeado teria condições de ter um padrão de criminalidade menor, um padrão de violência menor, sim, sem dúvida nenhuma. Existem causas para isso? Eu reputo que sim. E tenho um juízo de várias dessas, como eu lhe falei. A questão da cultura da arma de fogo, a questão da disseminação do uso e do tráfico de drogas, né? E aí, a partir disso, essa questão da forma precoce como os jovens, e obviamente, sobretudo os jovens pobres, saem do ambiente de normalidade. E quando eu digo normalidade, volto a dizer, de proteção familiar ou, faltando a família, de proteção estatal, e saem da escola, né? Então saem desse eixo de proteção ordinária que a gente tem. Então esses fenômenos vão se consolidando e, obviamente, não se consegue alterar positivamente os índices que tem. E aí, efetivamente, nós temos, sim, índices altos que poderiam ser alterados para melhor, né? Inclusive para quem se encontra nessa situação. Porque hoje, embora essa compreensão seja muito difícil de se ter hoje em dia, o fato de estar na criminalidade não é uma opção, não é uma experiência fácil. Isso é ruim, inclusive, para quem se encontra nessa situação. Claro. Né? E
E, obviamente, para quem está numa condição, eventualmente, de vítima dela. Mas, então, o não enfrentamento ou a não alteração dessas condições mantém o quadro que tem sido experimentado. Então, para mim, é muito tranquilo isso. E eu incluo um outro dado, assim, que é um dado mais material, que é das localizações geográficas, sim. Né? Dos eventos delitivos aqui. Né? Que também é algo que não há nenhum enfrentamento de parte do Estado para tentar resolver isso. E se sabe que tem esses índices, né? Claro, e todo mundo sabe isso. E nada ocorre em relação a isso. Né? Então, isso também é um fenômeno que eu reputo que merecia não só o reconhecimento, que eu acho que isso todo mundo reconhece, mas intervenções públicas em relação a essas zonas, para que essas zonas tenham uma outra condição de convivência, destacadamente para aquelas pessoas que lá estão inseridas. Né? Porque não é só a criminalidade que existe nesses locais, existe vidas lá e vidas que desejam também situações de normalidade positiva, para poderem viver bem. Né? Que a estrutura pública esteja lá e que a paz social também esteja lá. Então, esse é um dado que também, para mim, é muito relevante e muito decisiva para esse patamar de criminalidade e criminalidade violenta que a gente experimenta aqui na Jade. E o senhor tem razão, doutor, porque muitas vezes o que se observa, né, que é divulgado amplamente os pontos de roubo, pontos de furto, os delitos de homicídio nas vilas, né? E a gente sustenta muito isso aí. Agora, me parece que o jovem que vai cometer a pena capital, o crime de homicídio, o crime tentado, ele tem uma remessa direta à punição. E aí que vai a minha pergunta. Eu já vi jovens que no destemor, na cumplicidade da amizade, estão numa vila conversando, daqui a pouco se envolve e subitamente estão presos e tem uma resposta estatal aqui, né? Isso é impressão minha ou realmente existem jovens que seria o primeiro ou segundo crime da vida dele e de repente encontra um juiz na frente e que eles não sabem, que a gente observa, eles não sabem nem o que de fato vão enfrentar? O senhor percebe isso nas suas audiências ou ele já vem com uma pré-noção de que tem um cometimento, fez isso errado e vai pagar por esse preço? Não consigo fazer um juízo assim linear disso. Sim. Né? Não percebo isso como um fenômeno social. Então, eu tenho para mim que isso é uma situação particular, mais pontual. Né? Não consigo fazer um juízo linear disso, não faço isso. Os cometimentos de crime 2014, aí por isso que eu lhe pedi desde o começo, né? E até hoje, tá? Existiu hoje, final de 2014, começo de 2015 até os dias de hoje, existiu no meu modo de ver uma redução. Sim, indiscutível. Eu não vou dizer a porcentagem que eu não tenho, mas ao meu sentir, mais do que 40%, tá? Dos homicídios que ocorreram, né? Hoje, na sua vara, continuam também os jovens. Eu estou me reforçando até a pergunta que entraram homicídios passionais também, coisa que em Lajeado não tinha, mas aquela dinâmica da droga como pano de fundo, como a ilicitude, como fomentador, continua igual ainda? A análise que eu tenho em relação à explosão de criminalidade violenta de 2014, eu mantenho em relação ao que aconteceu em 2015 e o que acontece em 2016. As razões são as mesmas, ou seja, nós temos vários fatos em um ambiente de tráfico ou de relação entre consumidor e vendedor, mas também a questão da facilidade, da disposição da arma de fogo e essa cena agora de passionalidade. Então, se mantém as mesmas razões. O que eu tenho isso não só na minha análise, mas os números confirmam isso, é que se voltou a um patamar quantitativo de normalidade. Na média, um pouquinho acima da média, mas isso é normal, pela evolução ordinária do crescimento da criminalidade e da violência, do que se tinha de 2013 para antes. Né? Então, a curva agora está normalizada e as causas são as mesmas que importaram aquele boom. O que a diferença? A cultura de matar se diminuiu. Por quê? Porque os crimes diminuíram.
Quanto mais se responde e se reprime, constrange o estabelecimento da cultura. Quanto não isso acontece, a cultura aumenta e as práticas, consequentemente, também. Essa é a minha pergunta, porque, na verdade, não se diminuiu por uma questão social normal. Não, porque houve resposta do Estado, sem dúvida. É isso que eu sempre tento dizer. E eu me reporto justamente que o senhor é da vara do júri e que o senhor, na verdade, é o termômetro jurídico social da comunidade lajadense. Digo até Mazela de Lajeado, porque o homicídio é o pior dos delitos, né? E o senhor vê daqui para frente, né? Vai continuar esse nível? O senhor não quer projeção, sim. Mas na sua visão sociológica jurídica, e como está? Porque o ano de 2014 foi um caso muito pontual, né? Existem várias tendências, teve a resposta do Estado, eu nunca vi Lajeado assim numa idade das trevas, a gente não saía, hoje nós estamos respirando, está tudo normalizou, tranquilo. Mas daqui para frente, o que nós cidadãos devemos fazer de uma forma de ajuda? Porque não adianta nós criticarmos a brigada, criticarmos o Ministério Público, a polícia, o juiz, porque solta, o que prende. Nós temos uma parcela, a sociedade tem uma parcela. Onde é que nós entramos nisso? Bem, doutor Merri, eu acho... Vocês, né, eu digo os lajadenses da Gema mesmo, ou que estão aqui há muito tempo, ou que estão consolidados e aqui vão ficar. Eu acho que o importante é ter clareza em relação a isso, né, e ter maior disposição de conversar sobre esses elementos que informam essa criminalidade que é acima do que poderia ser. Então, esses temas que eu trago aqui, eu acho que são temas que têm que estar mais na ordem do dia. Na Câmara de Vereadores, nos meios de comunicação, nas pautas escolares, né, que nós temos, tanto das escolas da rede pública como das escolas da rede privada, se discutir mais isso. E eu não vejo nenhuma discussão sobre isso. Né? As próprias eleições que nós teremos agora, candidatos a prefeito, candidatos a vereador, o que pensam sobre isso? Por exemplo, essas questões das ocupações, das destinações, do tratamento dessas áreas urbanas mais conflagradas. Como tratar isso? Como melhorá-las melhorar para aquelas comunidades que lá estão e melhorar também para a comunidade que não estão diretamente vinculadas, mas que sofrem os efeitos, né? Então, eu reputo isso. Eu sou um defensor dos espaços públicos. E acho que os espaços públicos têm que fazer as discussões que interessam ao público, interessam ao coletivo. E essas são as discussões que, para mim, interessam ao coletivo. Essas que eu pontuei. A questão da cultura da arma, do porte e do uso da arma de fogo. A questão do caráter, da forma precoce como as crianças e adolescentes têm saído das escolas aqui. Essa questão da localização dos eventos de violência em algumas zonas. Então, esses elementos e estes fenômenos têm que ser discutidos. E têm que ser discutidos nos espaços que existem. O senhor sabe, o senhor tem razão. Eu me lembro, há muito tempo atrás, tinha os seminários dos delegados da polícia, Ministério Público, na Univates. E já naquela época eu sentia que o conjunto de análise com relação aos lugares onde aconteciam os delitos era distante. E hoje, passado o ano de 2014, foi um ano trevário, assim, digamos assim, por 2015, ainda continuam os mesmos crimes naqueles locais, pelo menos adjacentes. E eu vejo a comunidade meio distante daquilo. E aí entra a figura do judiciário, né? E eu sempre digo como fundamento que esses delitos que são os mazelos, que são os piores, que são as penas capitais dos homicídios, que são de vilas. O judiciário não pode dar resposta imediata a isso. Agora, o judiciário pode fazer disso um apenamento. E aí eu me reporto nos júris que o senhor fez ao longo desse 2014 até os dias de hoje. As penas para essas pessoas que aí estiveram, tá? Foram adequadas, foram justas? Eu digo como operador que sim, foram duras. Isso é o suficiente para esse jovem que foi preso pela primeira pena capital? O direito penal não é suficiente para nada. O direito penal ele é apenas uma parcela da resposta estatal. Claro. Né? E esse é um risco que hoje a sociedade brasileira corre, de acreditar que o direito penal é a solução para tudo, inclusive para a política, o que é um absurdo completo. Vide
todo o processo que o país, infelizmente, experimenta. E quando eu digo infelizmente, eu digo qual é a situação hoje. Essa é a situação que está equivocada. Não é a situação anterior. Antes nós tínhamos uma situação ruim, mas de normalidade institucional. A situação equivocada é a situação que se experimenta agora, né? Então, e ela é assentada muito nisso, de acreditar que o direito penal resolve tudo, inclusive os problemas da política. Então, não tem dúvida nenhuma que não. E no que diz respeito às penas, a pena que eu imponho é a partir de razões que têm, obviamente, um cunho sociológico e ideológico, mas que tem um centro jurídico, que é a compreensão que eu tenho do sistema trifásico, com os seus vários componentes. Mas o que eu posso lhe dizer é que o tribunal tem sido mais... eu tenho operado penas duras. Na análise do tribunal, por exemplo, eu fiz um júri com 2 réus, um recorreu, o outro não. Tá? Aquele que recorreu, e que eu tinha imposto uma pena mais alta em relação àquele que não recorreu, o tribunal reformou a pena e impôs uma pena para este réu inferior daquele réu que não recorreu. Então, isso eu observo em vários processos. Então, o apenamento que eu tenho operado, e eu opero pelas razões que eu exponho nas minhas sentenças, tem sido mais duro, mais rigoroso do que o que o Tribunal de Justiça tem operado. Isso eu não tenho dúvida, doutor. Eu sou elemento que recebo as suas penas, e são duras e são justas. Mas eu fiz essa pergunta pontuada no seguinte aspecto. Nós temos aquele indivíduo que saiu remetido de uma vila no primeiro cometimento do crime. E ele vê, doutor, a figura do juiz, né, como o único elemento de respeitabilidade em sua vida, né? Porque o pai não teve respeito, o professor não teve respeito, a polícia não teve respeito, então ele se depara com um juiz que vai aplicar uma pena. E a minha pergunta é isso que eu vou, né? Do mazelado, que é um criminoso, que teve ímpeto de matar, enfrentando o senhor, a sua pena, e não fugindo do que o senhor disse, que a justiça não pode resolver todos os problemas, mas a sua pena, na sua pessoalidade, o senhor acha que pode confortar uma mudança para esse jovem? Vai depender muito. Hoje eu acredito cada vez menos de que o sancionamento resolva, né? Mas ele continua sendo necessário, mesmo que ele não tenha caráter de solução pessoal. Né? Mas ele tem o aspecto da resposta para o Estado, ele tem o aspecto da resposta para a vítima. Então, a pena tem essas várias faces. Agora, isso sim, eu acho que o senhor destaca um aspecto que eu faço questão sempre de frisar. Todo réu, independentemente da imputação que a ele é dirigida, seja de crime contra a vida, seja de crime sexual, encontrará em mim um agente do Estado que o respeitará na sua condição humana. Sempre. Sempre. E isso é marca da minha jurisdição. E o senhor deve ter visto várias vezes. Quando a pessoa entra na minha sala de audiência, seja ela qual for a pessoa, a primeira fala que eu tenho é sempre a mesma. O senhor, por gentileza, sente ali. Ou seja, o tratamento do Estado ao cidadão deve ser de respeito, independentemente do que aquele cidadão fez para outro cidadão ou mesmo fez para o Estado. Não importa. Aquele é um outro fenômeno. O fenômeno que eu estou tratando é meu para com ele. Sim. E eu represento o Estado. E eu tenho o dever de tratá-lo com respeito, e aí é uma convicção minha, com gentileza. Não, e eu digo isso aí, doutor, pontuado do lado de quem defende esse tipo de cidadão, muitas vezes que não tem nada. Primeiro, e eles não têm, eles não tiveram uma resposta de educação do pai, do professor, e aí vem a resposta de educação do juiz. Então, eu concordo com o senhor, eu acho que o senhor representa realmente o Estado e é duro com o Estado. E eu tenho visto, doutor, por incrível que pareça, a partir de pessoas que saíram do apenamento do senhor, se morgirar, se recuperar, entendeu? Por isso que eu acredito muito na figura, mesmo assim meio... Nós temos que ter uma crença, né? Eu tenho na crença que o apenamento para as pessoas que não têm antecedentes, quando bem aplicada, tem seu efeito, né? E eu tenho visto isso desde 2014 para cá, quando um que o outro foi pontual,
né, que eu vi que as pessoas estão trabalhando. Isso deve, doutor, e aí vem uma coisa que eu dificilmente chegaria a essa conclusão, que nós temos a pena justa, né? Porque a diferença é aquela pena dura, né? Sim, que as pessoas acham que, na verdade, vamos botar pena alta e que a pena alta vai ser aplicada. Não. E aí entra a figura do juiz, o apenamento justo. E eu vou fazer uma pergunta. Partindo de outras comarcas que o senhor trabalhou, tá? O apenamento que o senhor dava em outras comarcas, hoje em Lajeado, pela condição social, é a mesma ou o senhor evoluiu por uma outra concepção de análise social? Até em virtude que o senhor disse isso. Não, eu desenvolvi uma compreensão do sistema trifásico da aplicação da pena a partir da minha maturidade jurídica e pessoal, né? Então, o que eu posso lhe dizer é que hoje o que eu opero é muito parecido com o que eu operava anteriormente. A diferença é que ele foi sendo mais bem acabada, esse meu tratamento jurídico processual, hoje ele é mais bem acabado, mais bem elaborado, né? Então, só essa diferença, mas eu trago as mesmas convicções, as mesmas reflexões sociológicas e ideológicas para uma compreensão jurídica que eu já tinha e agora ela está apenas mais bem acabada e mais bem concebida. Digo assim, aprimorou pela maturidade. Isso. Doutor, foi uma satisfação estar nessa nossa conversa, muito instrutiva para nós, telespectadores e estudantes, e até o nosso próximo programa. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.